possamos te agradar, Senhor, não apenas como servos, não, Senhor, mas como filhos amados, ó Deus. Nós queremos estar diante de Ti, ter comunhão contigo, ó Deus, como um pai tem com um filho, ó Deus, não como um servo e um patrão. Nós te agradecemos pelo Teu conhecimento, pelo Teu entendimento, pela Tua graça, por nos trazer em paz, e acreditamos, ó Deus, que aqueles irmãos que estão a caminho, o Senhor também há de trazê-los em paz. Te louvamos por mais este momento na Tua casa, em nome de Jesus. Amém. Olha só, hoje nós vamos falar de, teoricamente não teríamos essa meditação, e eu vou falar com vocês a respeito de uma coisa que eu acho interessante, que é sobre a lei, a graça, os filhos da lei, os filhos da graça, os filhos de Sara, os filhos de Agar, Jerusalém celestial, Jerusalém terrena. Vocês pouco ouviram falar sobre isso na igreja, mas ela tem uma simbologia muito grande. Mas vamos rever aqui como seria a nossa avaliação. Essa daqui eu já tinha dado esse curso numa igreja, então eu já tenho prévias das aulas, como também prévias das avaliações. E essa daqui seria a avaliação de vocês, claro, com algumas correções, porque teve coisas que a gente não aplicou. Mas imagine se a prova fosse hoje. Perguntas básicas, né? Avaliação de soteriologia. Explique com suas palavras Romanos 5,14. Os irmãos lembram? Assim, teoricamente ia ter que ler o texto, né? Romanos 5,14, o que diz? Que a morte reinou até o dia de Adão até Moisés, não é isso? Romanos 5,14. Aqui é rapidinho, só para a gente perder o foco. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à desobediência de Adão, o qual era uma prefiguração daqueles que haveriam de vir. E aí, comente com suas palavras. O que você escreveria? Aí ali é uma resposta, né, prévia e bem sintética, né? Mas assim, eu não tenho nada contra. Agora, a pessoa repete, mas dá o entendimento dela, né? Porque senão fica só coisa muito sintética. Aí, a morte seria uma penalidade do pecado de Adão e Eva, e a consequência afetaria a humanidade até os dias de hoje. Essa seria uma das respostas, bem que ela é muito abrangente, e é uma coisa que eu vinha comentando, né, com a pastora Jana. Vocês são teólogos. O que é teólogo? Teo quer dizer Deus, e o logo é estudo sistemático, entendeu? Então vocês são pessoas que estudam a pessoa de Deus. Não é qualquer palavra que você ouve que você tem que engolir. Você tem que ter o senso crítico, analisar, reter o que é bom, e o que não for bom, você explana segundo o que diz as Escrituras, né? Nós passamos dessa fase, e hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, quando nós já somos um pouco mais maduros, e Deus quer que nós venhamos crescer nesse entendimento. Aí a segunda, explique com suas palavras 2 Coríntios capítulo 5, de 1 a 5. Ali fala de quê? Fala do nosso corpo, que Paulo diz que queria que não fosse vestido, mas que ele não fosse revestido, mas que ele fosse vestido, né?
que nós nos encontraríamos com Deus como é que eu posso dizer? Nos ares. Então lá ele diz: na tenda temos a nossa habitação celestial. E quando ele fala, se todavia falarmos encontrados, vestidos e nu, refere-se ao nosso revestirmos em Cristo no seu poder. Se você ler todo aquele texto, né, ele vai falar sobre o arrebatamento, de como eu quero, na verdade, eu ia querer que você me explicasse o que você entendeu desse versículo, né? O que Paulo estava dizendo ali quando ele falava que estava nu. Não, ele estava dizendo que ele estava nesse corpo, e ele precisaria do novo corpo, então ele seria revestido, e é o que nós queremos, né? No caso, nós não queremos morrer, nós queremos ser revestidos, porque se morrermos, aí nós vamos receber um novo corpo, mas estaremos nu que fala é fora desse corpo. Esse corpo representa a tenda, o tabernáculo terreno. Nós falamos um pouco sobre isso. Terceiro, baseado em Efésios 1, 3 e 4, Romanos 8, 29 e 30, né? Aí para que você nos falasse o que era predestinação. Nós ficamos, né, praticamente um dia falando sobre predestinação. Quando Deus predestinou, Ele determina algo na vida antes de algo, né, ou até mesmo para alguém. Lembra daquele ciclo? Aquele que chamou também predestinou, que predestinou, justificou, que justificou, ungiu e que ungiu também glorificou. Então isso tudo é predestinação. Aí eu ia querer, mas tem um versículo ali, na hora que você lê, você automaticamente já ia me dar a resposta. Explique o versículo 18:5 de, não sei se os irmãos lembram, de Levítico, quando fala que aquele que fizer estas coisas por ela viveria. Jesus falou, né? Deus falou para Moisés para guardar os estatutos e os juízos, e os homens que assim fizessem, né, viveriam por eles. Esse viver ali não era apenas nessa vida, ressuscitaria, prova de que Moisés ressuscitou. Explique com suas palavras porque a morte não teve poder sobre o corpo de Moisés e de Jesus. Moisés porque cumpriu toda a lei. Certo. E Jesus porque não teve pecado. Moisés também. Ele não pecou? Quando ele feriu a rocha. Certo. Não, ali foi o mesmo. Também. Mas... Matou o egípcio. Matou. Não, isso aí Deus não perdoou. Eu estou falando que ele feriu a rocha. Não, certo, tudo bem. Aí eu pergunto, quem entraria no céu com pecado? Ninguém. Então assim, Moisés, ele cumpriu a lei. E quando ele cumpriu, a Bíblia automaticamente o deu o direito de ressurgir. É tanto que ele apareceu no monte da transfiguração, e ali apareceu junto com quem? Elias. E Elias morreu? Não. Nós entendemos, né, que ele foi arrebatado, né, um redemoinho de fogo e tal. Então assim, ele foi no seu próprio corpo. E Moisés apareceu lá com ele. E a Bíblia fala que Satanás tentava contender com o arcanjo a respeito do corpo de Moisés. Então, para ser vestido, ele precisaria desse corpo. Foi o caso de Moisés. Deus não permitiu que Satanás pegasse o corpo dele. Ele tomou o corpo dele. Jesus chegou. Satanás queria pegar o corpo dele e Deus não permitiu, assim, no caso o arrebatou. Uma prova disso nós vimos ele no Monte da Transfiguração, está aberto. Só empurrava. É a Alice. A Nilton e a Alice. Eu pensei que era o Gentios. Olha o Eu estou aqui. É o costume da moto, entendeu? Aí eu pensei que era meu irmão. Então, é só puxar. Está aberto. Então, é porque eles não tinham pecados, né? E assim, depois que a pessoa sacrificava, automaticamente os pecados deles eram expurgados, né? Então ele estava livre diante de Deus. 6. Explique o texto de Romanos 5, de 12 a 19. Aí no caso não teria de ler. Tudo bem, a paz do Senhor. A resposta prévia seria: por causa da desobediência de Adão, trouxe a morte e o pecado para toda a humanidade. E com sua obediência, Jesus, no caso, né,
trouxe a salvação para todos. Por causa da ofensa de um, todos morreram. Por causa da justiça de um, todos foram justificados. E aí foi o que a gente estava falando nas nossas últimas aulas. Ali era o gráfico, né, para você fazer sobre Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante, espada alguns 2 gumes, penetra até da alma do espírito, junto de medulas, e apta para discernir pensamento e intenção do coração. Ali você ia dividir corpo, alma e espírito, ia dizer aonde é que estavam essas 3 partes aí do pensamento, né? Os irmãos lembram qual é os atributos da alma? Ninguém lembra mais? Entendi tudo. A alma é a sede do intelecto, do sentimento e da vontade. O espírito é a fé, a esperança e o amor. E o corpo é os 5 sentidos, né? Tente explicar Romanos, capítulo 8, do 31 ao 34, baseado na justificação que nós estudamos, né? Não sei se os irmãos lembram. Quem nos separará do amor de Cristo? Se é Cristo que nos justifica, né? Aí, como todo o contexto, versículo, com Cristo seremos mais do que vencedores. Bom, essa aqui seria a nossa avaliação. Como no caso, como eu falei, ela já não vai mais servir para nós. Então hoje é como eu falei, eu vou fazer uma apresentação baseada na justificação, na lei, na graça da Nova Jerusalém, Sara e Ismael. Os seus, como é que eu posso dizer, opositores. E aí, no final, eu gostaria que vocês mesclassem isso daí. Hoje nós vamos ler um pouco mais, só que eu acho que é de grande valia, porque como nós falamos a respeito da justificação, sem Cristo nós não somos justificados. E mesmo assim nós temos que entender de quem nós somos filhos. Somos filhos de Agar ou de Sara? Nós somos como Ismael ou como Isaac? Nós pleiteamos a nossa vida na Jerusalém terrena ou na Jerusalém celestial? Isso é que vai fazer diferença para nós. Somos filhos da lei ou filhos da graça? Bom, essa metáfora aqui, ela está baseada no capítulo 4 de Gálatas, do versículo 1 até o 7. Que Paulo diz assim: depois nós vamos decorrer o capítulo 4 inteiro. Aí os irmãos meditam em casa. Esse slide já está lá na página. Depois o irmão entrar na página, está lá, pode baixar. E aqui nós vamos ler para que o irmão tenha uma atenção. Não está na apostila, porque a apostila a gente parou em justificação. Aí você vai cobrar o quê? Eu vou cobrar de justificação para trás, né? São só 5 perguntas também. Vocês não sabem, não é difícil. Então vamos lá. Gálatas 4, de 1 a 7. Afirmo, porém, Paulo falando, né, na epígrafe, não mais escravos, mas filhos. Afirmo, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro é de menor de idade, ele nada é diferente de um escravo, mesmo sendo o dono de tudo. No entanto, está sujeito a tutores, administradores, até o tempo determinado de seu pai. Da mesma forma, nós, quando éramos menores, estávamos debaixo de um sistema que nos escravizava nos princípios básicos deste mundo. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, e para nos resgatar, nós que estávamos subjugados da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em nossos corações, e ele clama: Abba, Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho, e sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Existe Gálatas 1, Gálatas 4, de 1 a 7.
O que é um diferencial para nós aqui é a respeito da adoção. Essa adoção não é semelhante à adoção que nós temos nos tribunais. Um casal adotou um filho, beleza, ele cresce, e aí alguém disse para ele, olha, você é adotado. Talvez ele se sinta inferiorizado por causa disso. Mas já no caso de Deus, é como se fosse um decreto a ponto de dizer que ele é herdeiro, assim como o filho que o pai tem. Quer um exemplo? Quem pode citar um exemplo? O filho pródigo. O filho pródigo foi dado como morto. Ele, ao receber a herança do pai, ele estava dizendo que ele não queria que o pai administrasse mais a vida dele e que ele precisaria apenas dos bens que ele possuía para que ele fosse feliz. Ele estava como quem dizia, eu almejo que você morra para que eu cuide dos meus bens, me dê a minha herança para que eu seja feliz. Então naquela hora o pai deu, né? Como um exemplo aqui em rápidas palavras, nós entendemos que quando ele voltou, o que o pai fez? O restituiu, o adotou, porque ele falou, olha, lá na casa do meu pai, quando ele estava diante dos porcos, ele falou, na casa do meu pai, os jornaleiros, os servos do meu pai têm muito melhor do que o que eu tenho aqui. Voltar-me-ei, irei ter para a casa do meu pai e pedirei que ele não me aceite como filho, mas apenas como um dos seus servos. Você viu o que o pai falou para ele? Este meu filho estava morto e voltou a viver? Certo. Só que antes disso, a Bíblia, quando ele ensaiou o discurso, a Bíblia não diz que o pai não deixou nem ele falar. Quando ele se aproximou, a Bíblia diz que o pai correu e o beijou. E ele falou, pai, não sou digno de estar entre ti. Aí, nessa hora, o pai, como que mandasse ele calar a boca, mandou chamar os servos e trazer sobre ele, colocar aí um anel, colocar aí uma sandália e dar-lhes veste nova e matar-lhe um cordeiro cevado. Ele não permitiu nem que o filho dissesse que ele não era digno de ser chamado mais filho. E esse é um problema que o inimigo usa para nós na igreja. Quando nós saímos por algum motivo, aí quando retornamos, viemos de cabeça baixa. Mas nós não devemos. Por quê? Porque o Pai nos aceita como se nós nunca tivéssemos pecado. É como nós falamos da justificação. Já não é você, é Cristo. Então é Ele, você está revestido dessa justiça que nós nunca iríamos alcançar. Quando nós nos aproximamos dele, é como se nós nunca tivéssemos pecado. E é por isso que Ele nos aceita, por causa da justiça dele. Aí quando nós colocamos a nossa justiça, aí nessa hora é que o Pai desagrada. Por quê? Porque a nossa justiça para Ele não tem serventia nenhuma. Foi o caso que ele falou para o filho mais novo. O filho mais novo achou que era amado quando ele foi recebido pelo pai. Já o filho mais velho, que estava dentro da casa, achava que não era amado. Por quê? Porque o pai nunca tinha dado para ele um cordeiro cevado. Ele falou, eu sempre estive aqui contigo, eu sempre cumpri seus mandamentos, eu sempre fiz o que o Senhor mandou, e o Senhor nunca separou um cordeiro para mim, tu nunca me deste nem um cabrito. E ele achava que não era amado. Tem muita gente na igreja desse jeito, acha que não é amado, mas ele não pede para Deus. E Deus é como falou para ele, falou, olha, tudo que eu tenho é teu, meu filho. Então cabe a nós agirmos como filho e não como servo. E é baseado nisso que nossa meditação hoje começa. Como Paulo fala a respeito do tutor e dessa adoção, né, que nós temos que acreditar que Deus está conosco. Nessa metáfora, Paulo se compara a uma mãe dando à luz. Ele, quando ele escreve a Gálatas, né, irmãos? Ele teve essas dores de parto quando pregou o evangelho aos Gálatas na primeira vez. Mas como eles tinham se desviado do evangelho, ele sofria novamente essas dores de parto até Cristo ser formado neles. Por que ele tinha essa dor de parto? Quer ver você ler aí sua Bíblia aí, no capítulo 3, no versículo 1. Veja só o que ele diz. Ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou? Quem
fascinou, né? Ora, não foi diante de vossos olhos que Jesus foi exposto como crucificado, que tão somente que me respondais, foi por intermédio da prática da lei que recebestes do Espírito, ou pela fé naquilo que ouvistes? Paulo está exortando eles. Por quê? Porque eles estavam deixando de praticar a fé para praticar as obras da lei. Aí ele diz no versículo 3: estáis tão enlouquecidos assim, a ponto de, tendo começado no Espírito, estar desejando agora vos aperfeiçoar por meio do mero esforço humano? O que Paulo está dizendo aqui, baseado em justificação? Ele está dizendo que eles aceitaram a Jesus por meio da fé e por meio da graça, mas depois eles começaram a praticar as obras da lei, que foi o quê? Foi os judaizantes entraram lá e disseram: olha, para que vocês sejam completos, vocês gentios, agora vocês vão ter que circuncidar. Vocês vão ter que praticar as festas, vocês vão ter que guardar os mandamentos, vocês vão ter que fazer tais coisas. E eles estavam começando a se deixar levar. E veja que Paulo não fala isso para a igreja de Coríntios. Como é que Paulo se refere à igreja de Coríntios? Aos santos e amados que estão em Coríntios. E como é que era a igreja de Coríntios? Os irmãos lembram a bagunça que era lá? Na primeira carta? Rapaz, parecia uma boate. Mulher traindo o marido. Tinha homem lá que, como é que eu posso dizer? No capítulo 5, né? Diz que ele ainda nem entre os gentios houve homem que se deitasse com a mulher de seu pai. E ele ainda fala: tirai do meio de vós este iníquo. Os irmãos, na hora da ceia, os que chegavam primeiro comiam tudo, e os outros que ficavam para trás, ficou sem, acabou, irmão. Ceia acabou. Os irmãos se bebedavam na ceia. Nossa, só vocês vendo como era o caos de Coríntios. E Paulo fala para eles o quê? A igreja que tinha excelência de dons, né? Você vê que ele fala de todos os dons no capítulo 12, mas ele diz: aos santos e amados irmãos que estão em Coríntios. Já no caso de Gálatas, ele fala: vocês estão loucos. Quem vos fascinou, quem vos ludibriou? Vocês começaram no Espírito e agora estão na carne. Por quê? Porque simplesmente estavam aceitando os rudimentos da lei, sendo que eles aceitaram Jesus na graça. Isso tem acontecido no nosso meio. Nós achamos que para receber alguma coisa de Deus, nós temos que nos sacrificar. O sacrifício já foi pago. Quando nós entendemos isso, nós começamos a viver um novo patamar cristão. E é isso que Paulo nos ensina nessa carta de Gálatas, no capítulo 4. Que nós já fomos adotados como filhos. Como nós falamos no exemplo de justificação, quando uma mulher, né? Eu vou citar um exemplo aqui para vocês. Isso aconteceu em um país muçulmano aí, e lá tinha que dar o dote. E aí o irmão era um homem mais rico da cidade. E geralmente as mulheres, quando eram presenteadas, né, os pais eram presenteados com dote, geralmente era uma ou duas vacas. E essa mulher era desprovida de certa beleza visual, vamos assim dizer. Então, o pai só falava assim: se eu casar ela, eu já vou dar oportunidade para minhas outras filhas casarem. Então, eu já vou receber os dotes das outras. Então, ele já queria casar a mais velha para que depois pudesse casar as outras. E aí, só que o cara era muito rico e se interessou por ela. E aí ele falou: como é que eu vou fazer agora? Se eu só der uma vaca, vão dizer que eu sou burrinha. E se eu der duas, né? Ela não vale duas. Como é que eu vou fazer? Aí o pai, quando chegaram para conversar, o pai falou: bom, vamos resolver esse negócio, você vai casar com fulano e tal. Ele vou. E ela na cozinha ouvindo, porque a mulher não tem esse costume, que nem Sara, né? Estava lá no cantinho da tenda, quando menos pensa, aí ela lá, curvada. Aí quando as irmãs falam: deve dar um bezerro, uma coisinha para ela. Quando menos pensa, ele falou: eu já decidi, eu vou dar 8 vacas para ela.
Diz que a mulher chega e estufou o peito e falou: eu vale 8 vacas. Já começou a andar diferente. Por quê? Porque ela viu o valor que ela tinha. E isso acontece conosco, sabe? Na justificação. Nós temos que ver o valor que nós temos. O Filho de Deus morreu por nós. Sabe? Isso não é coisa pouca. Nós temos que colocar-nos na posição que Ele nos colocou. Porque então foi debalde o sacrifício dele por nós. Nós temos que acreditar que nós vamos colocar nessa condição. É como, um exemplo, uma mulher se casa. Vou citar um exemplo aqui bem fresco, né, na nossa meio de sociedade. Tem 2. Um foi da mãe do Neymar, né, que namorou um cara, já comprou uma mansão de 14 milhões para os dois morar. Não sei se os irmãos sabem dessa história, mas isso é o que diz a mídia. Mas um exemplo, Bolsonaro se casou com uma mulher da Ceilândia. Tudo que ele tem, ela tem direito. Certo ou errado? Assim é eu e você. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então tudo que o corpo de Cristo tem é direito nosso. E por que nós não reivindicamos isso? Simples. Porque nós não nos vemos como filhos de Deus. Nós não achamos que temos esse direito. O diabo vem e buzina: olha, você não é digno. Lembra que você fez hoje de manhã? Lembra que você fez ontem? Mas a Bíblia não diz isso. Resistiu ao diabo e ele fugirá de vós. Esforçai-vos para entrar no meu descanso. Bom, partindo desse princípio, o evangelho que Paulo tinha como alvo era gerar Cristo nos que crescem. Isso é muito diferente do ensino da lei de normas de conduta. Podemos ver que no livro de Gálatas é fortemente centrado em Cristo. Por quê? Primeiro, é nessa hora que eu quero dar uma expurgada, sabe? De você, para que você não olhe mais para você, olhe para Cristo agora. Ou se você se encontrar ali no meio, amém, eu não me vejo ali. Cristo foi crucificado, para nos redimir da maldição da lei. Todos esses textos aqui é Gálatas, tá? Gálatas 3:13. E nos desarraigar deste mundo perverso. Ele foi ressuscitado dentre os mortos para viver em nós. Fomos batizados nele, revestidos dele, e agora estamos nele. E nos tornamos dele. Foi para ele que a lei nos conduziu, e nele fomos feitos filhos de Deus, e nele que herdamos todas as bênçãos e recebemos o Espírito de filiação. Também nele somos, e precisamos ter o cuidado de não nos desligarmos dele. Sabe, a obra não é nossa. Tudo é dele, tudo provém dele, tudo que foi feito por ele, para ele, e nada do que foi feito sem ele se fez. Um dia, né, quando nós estivermos falando sobre em Apocalipse, a Bíblia fala que os anciões, os 24 anciões, entregarão suas coroas para ele. E nós, os que tivermos lá, que passamos pelo tribunal de Cristo, que recebemos nosso galardão, que tivermos os nossos galardões, nessa hora, nós, ao vermos eles entregando as coroas, nós também as entregaremos. E eu me questionava, mas por que nós vamos entregar? Porque se nós que conquistamos, nós que fizemos, nós que aqui, nós, aí esses textos aqui desmonta a gente. Porque a gente vai ver que eu não fiz nada. Foi ele que fez, ele que me resgatou, ele que me salvou, ele que me purificou, ele me santificou, ele me lavou, ele deu a vida por mim, ele me levou para o céu. Então por isso que a ele toda a honra e toda a glória, porque senão seria a ele a honra e a glória. Por quê? Porque uma parte é minha, então não seria toda, seria uma parte, né? Então a ele toda a honra e toda a glória. Então todos nessa cerimônia irão entregar suas coroas para ele, rendendo graça a ele. Por quê? Porque ele é digno de toda a honra e toda a glória. Cristo nasceu no coração dos Gálatas quando eles creram no Evangelho, assim também
nasce no nosso. Mas agora Paulo precisa organizar, né, o que Cristo seja formado neles. Podemos ver uma sequência, né, desse pensamento em Gálatas. Por quê? Porque nós aceitamos a Cristo. Só que Deus não quer que nós venhamos permanecer como nós aceitamos a Ele. É como diz, né, Jesus em Lucas, no capítulo 2, versículo 52, que Jesus crescia em conhecimento, em graça e sabedoria para com Deus e com os homens. Então nós também temos que acompanhar esse ritmo, nós temos que crescer. E aqui um dos exemplos de Paulo. Avalie suas fontes. Primeiro, Cristo nasce em nós pela regeneração. Depois Cristo vive em nós, em nossa vida cristã. E por fim Ele será formado em nós na nossa maturidade. Consegue entender isso aí? Veja bem. O PDF vai ficar lá. Eu quero que você entenda. Depois você relê. Para mim não faz diferença não. Aqui é o Espírito. Aqui é a alma. E aqui é o corpo. Aqui os irmãos sabem, né, que é o corpo. É só pular. Ah, então. Eu não vou desenhar não, irmão. Eu vou só botar aqui o espírito humano, a alma e o corpo. Aí nós sabemos, né, da série e tal, do intelecto, tudo. Mas como é que Cristo, depois da regeneração, Cristo vive em nós? Como é que Ele nasce em nós? Os irmãos que estavam nas aulas passadas aí, lembra do Espírito Santo? Ele veio e soprou no nosso espírito, junto com o corpo, criou-se a alma vivente, né? Nós falamos de antropologia. Então, primeiro ele nasce aonde? No Espírito. No Espírito. Depois que ele nasce, o que ele faz na alma? Vive na alma. Ele vive, amém. Mas também enche. Por quê? Fé, esperança e amor. Esses são atributos do Espírito. Os atributos da alma é vontade, intelecto. Sentimento. intelecto, sentimento e vontade. Então, o Espírito nasce e aí ele gera fé, esperança e amor dentro de nós. Aqui é aquela parte do véu, não vou falar sobre ela agora, que é o coração, né? Posteriormente ele vive aonde? Na alma, na persona, no eu, no você. O que ele vai encher aqui? O nosso intelecto, o nosso sentimento e a nossa vontade. Para quê? Para que nós não venhamos mais agir, nem fazer e nem pensar como fazíamos antigamente. Romanos 12. Romanos 12 é a metanoia, né? Que é nessa hora aí. revestir. Porém, eu ainda fico com um versículo um pouco mais antigo, que é 2 Coríntios 5, 17. Não, agir, pensar, sentir? Exatamente. Vai transformar. Transformar irmãos pela renovação da nossa mente. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Isso é o que? Uma transformação. E o que é a transformação? Um novo sentir, um novo pensar e um novo agir. Né? Você está em Cristo. Você tem essas prerrogativas. Ele está te enchendo.
E aí, quando é que eu sei que você está cheio do Espírito? Quando você começa a mostrar os frutos do Espírito. Quando os frutos são manifestos, aí você sabe que foi gerado. Quando você transborda. Na verdade, ele está, tipo, lembra que nós falamos de Abraão? Quando é que Abraão manifestou suas obras? Que nós falamos a respeito de Tiago, né? Que Tiago falou, olha, mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé com as minhas obras. Né? Então, nessa hora se manifestou através de quê? Do corpo. E quais são como é que a gente fala? Os atributos do corpo? Olfato, visão. Eu vou botar numa ordem aqui que você vai entender depois. O faro, né? Não é faro, é olfato. Faro é cachorro. Olfato. Visão ou audição, tanto faz. Fala. Aqui agora é o tato. E diz que a mulher tem o sexto sentido. Tem mais. O sexto é iniciante, ainda é nova ainda. Depois vai ficando mais madura, vai, como é que eu posso dizer, aprimorando os sentidos. Bom, então assim, o Espírito nasce, vive, depois que ele enche essa parte, ele transborda através dos sentidos no corpo. Aleluia. Lembra quando nós falamos do tabernáculo? Eu não ia falar sobre isso agora, mas só para que você não fique perdido. No final vai ver, irmão, tudo se encaixa. A Bíblia é um grande quebra-cabeça. O problema é saber a hora certa De usar as peças. De encaixar as peças. Ou de usar as peças, não é a mesma coisa. Tá, então aqui o que nós tínhamos aqui? Bacia. A bacia ficava aqui. O sacerdote se lavava, né? O altar de holocausto. O altar de holocausto simboliza o sacrifício de Cristo, não é isso? Aí mesa aqui da dentro preposição. Tinha a mesa, né, da preposição, que é a mesma dos pães. Tinha quantos? 12? 12 pães representando as 12 tribos. Pronto. Aí desse lado aqui a menorá. Candelabro. Aqui tinha o altar de incenso. O altar de incenso. E aqui ficava a arca da aliança, certo? O que representa isso aí? A nossa vida cristã. O que ele fazia aqui? Expiação dos pecados. Certo. Mas qual é o senso do ser humano que é usado aqui dentro? A audição. Isso aqui eu não tinha falado para vocês ainda. Por isso que eu falei, vou colocar aqui numa ordem que depois vocês vão entender. Audição, olfato, visão, audição, porque é um do lado do outro, e o tato. Porque tinha fumaça, né? Ninguém via nada. Tinha que entrar pianinho. Não tinha muita conversa não. Aqui é o quê? O altar de incenso, cheiro. O olfato. Aqui, visão. paladar. Meu pão. Eita Jesus, Senhor. Aqui, os olhos. visão. E esses outros dois? De Deus. Mais coisa aí. O que faltou? Quais os 5 sentidos? Tato. O tato. Lembra que nós falamos em antropologia que o homem, Deus, para descrever o homem, ele usou 3 capítulos. Gênesis 1, 2 e 3. Criação do mundo, anjo, tudo, ele descreveu ali em 3 capítulos.
Quantos capítulos ele usou para descrever o tabernáculo? 50. E ele falou o que para Moisés? Tende cuidado de fazer conforme tudo aquilo que te revelei aonde? Lá no monte. Então, aqui o homem vai usar o tato, aqui o paladar, o olfato, sua visão e a audição. O homem foi feito completo para quê? Com um propósito: adorar a Deus. Vamos comentar nesse sentido aqui agora não. Se ele não está, vamos continuar. Qual é o livro que ele escreve essa coisa? Êxodo. De Êxodo. Na chamada de Moisés, depois que ele sobe no Sinai, dali começa, até Números, se não me falha a memória, Êxodo 23, 20. No 25 ele já pede as ofertas, né? Ele já começa a pedir as ofertas. E daí vai até o início de Deuteronômio, ele falando como Moisés tinha que fazer o tabernáculo. Para que possamos entrar na posse da herança, precisamos ser filhos crescidos e maduros em Cristo. Todos nós sabemos que Cristo veio habitar em nós no dia em que recebemos pela fé. Por que quando Paulo fala aqui do tutor? Quem era o tutor? Um exemplo, o camarada, ele tem um filho, os pais morreram. E o filho é o herdeiro de tudo, mas ele não pode assumir a herança. Então, aquela herança está sendo guardada por um tutor até que ele cresça, tenha maturidade, para que ele possa assumir os bens ou a empresa, enfim, né, os bens, né? E o outro tutor, né? O ai, o tutor, né? A mesma coisa. É grego e tutor é para nós aqui em português. Então, Paulo está dizendo basicamente isso aqui, ó. Que nós, como filhos crescidos, ele quer que nós sejamos crescidos e maduros em Cristo. Para quê? Para que nós possamos desfrutar daquilo que nós falamos de Efésios 1:3, que nós recebemos todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então nós temos que nos apossar. Como é que nós vamos nos apossar? Quando nós nos tornarmos maduros, crescidos. Mas quando nós formos meninos, nós não temos direito a esse acesso ainda, né? Então começa por aí. A graça, irmão, é tremenda. Hoje ele habita em nós pelo Espírito que nos foi dado, mas poucas pessoas percebem que precisamos também de Cristo formados em nós. É o caso de Paulo. Eu tenho dores de parto até que Cristo seja gerado em nós. Um exemplo, quando Jesus falou para Pedro, depois de 3 anos e meio que Pedro andava com Jesus, nós falamos isso aqui outra vez na outra aula, né? Depois de 3 anos e meio, Jesus, quando estava no Getsemane, e ele falou assim: olha, eles vão me trair, eles vão me levar. Ele falou: olha, Senhor, eu vou contigo, né? Aí ele falou: Pedro, tu, quando te converteres, rapaz, não é nós aqui, sabe, que às vezes separa 2 horas na semana, ou sei lá, você vem no domingo, vem na quinta, eu tenho outros devocionais diários, né? Porque o dia tem 24 horas. Aí você soma esses 24 por 7, dá 196, 176. Aí 8 horas geralmente, teoricamente, uma pessoa normal dorme. Mais 8 horas, teoricamente, ele trabalha. Aí já são 16. Aí mais 1 hora para almoçar, 1 hora para jantar, 18. 1 hora de condução, mais 1 hora de condução para ir, outra para voltar. Se torna em média de 20 horas que você gasta. Aí de quem são essas outras 4 horas? Rede social. Né? Não, rede social é mais do que 4. Ele entra no trabalho, ele entra no sono, ele faz mais. E Pedro não. Pedro estava com Jesus, era no mato, era andando dentro d'água, era fazendo milagres, era evangelizando, dormindo. E Jesus falou: olha, tu ainda não está convertido, cara. Aí era o quê? Até que o Espírito Santo venha e nasça em você. É como se diz, até que Cristo seja gerado em vós. Porque antes do Pentecostes eles andavam escondidos, né, nas casas. Mas depois que veio o Pentecostes, eles saíram para a rua e fizeram questão de que os outros soubessem que ele andava com Jesus. Anteriormente, uma mulher falava: olha, esse aí parece com ele, andava com ele. Não, eu nem conheço. Ave Maria. Eu não conheço Jesus. Não. Mas enfim, né, essa é só uma alusão que nós vimos. O que o Espírito fez, isso é o quê?
Cristo foi gerado nele, amadurecido. Cristo foi gerado em cada um de nós. Basta apenas agora ele aflorar, amadurecer. Aí nós vamos vamos transbordar as obras dele, como nós falamos aqui, né? Ele vai transbordar no nosso corpo a vida dele em nós. Como diz Paulo, não vivo mais eu, alma, persona, mas Cristo nasceu, vive em mim, e as obras dele manifestam no nosso corpo. Isso aqui é uma coisa complicada. Ministrar Cristo vai sempre envolver dor e sofrimento aos seus ministros. Ministrar Cristo é muito mais difícil que fazer um trabalho comum na igreja. Se houve em você um engano ou um entendimento da necessidade de ministrar Cristo, você também descobrirá o quanto isso requer sofrimento e sacrifício. Aí, por que eu falo isso? O objetivo de todo o nosso serviço na igreja é ministrar Cristo aos irmãos. Isso vai exigir de nós paciência, oração e amor, porque certamente será como uma batalha espiritual e o diabo está ao nosso derredor. Ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Derredor é depois, né? Ele está depois. Ao nosso derredor, para seduzir os irmãos com ensinos errados que nos desviam da graça de Cristo. Esse é o problema que Paulo falava, né? Que eu até chamo de a doença dos Gálatas. Eles deixar a graça para se tornar participante do sacrifício de Cristo. É como diz, um exemplo, os mormons, né? Como diz os adventistas, né? Não, a Bíblia é boa, mas a gente tem um livrinho aqui que ele completa, sabe? Ele está aqui para isso, exato, ele está aqui para isso. Então, assim, é nessa hora, não, o sacrifício de Cristo é único e suficiente para nos salvar. Para galardão é outra coisa, para nos salvar não. Aí, viram como verdadeiros filhos de Abraão. Esse texto aí vocês vão ler em casa, porque é o que eu falei, eu não vou perder tempo aqui, né, lendo a Bíblia, e eu queria que os irmãos lessem a apostila em casa. Como isso aqui é extra apostila, então nós vamos ver, já falei, já está lá no grupo, os irmãos depois é só baixar na nossa página da internet. A partir do verso 21, Paulo usa uma argumentação muito ousada aos cristãos judaizantes. Afirma aos Gálatas que eles eram filhos de Abraão, mas na verdade se diziam que os Gálatas também deveriam se tornar filhos de Abraão, mas para isso teriam que se circuncidar. O que Paulo estava querendo dizer aqui? Paulo não nega que eles fossem filhos de Abraão, mas faz uma pergunta: eram filhos de qual mãe? Aí é que está a diferença. Né? Se você é filho de Sara ou de Agar. Abraão teve 2 filhos, um com cada mulher. Aqui nós estamos citando Sara e Agar, né? Paulo diz que os legalistas eram filhos de Abraão, mas dele com Agar. E eram filhos da escrava, e por isso ainda viviam na escravidão da lei. Por isso certamente foi uma grande ofensa para os judaizantes. Eu não sei se eu falo agora, mas um exemplo. Imagina Sara e Agar em um posto de saúde fazendo um pré-natal. Sara com 90 anos. E Agar, vou chutar aí uns 30 anos, vamos assim dizer. Ela já, né, ela não tinha outros filhos não, né? Só tinha foi o primeiro dela, né? Era uma escrava, vamos chutar aí uns 25 anos. Pastor, esse está hoje na apostila? Não está na apostila, é nosso slide. Aí esse texto está aqui, eu já falei, esse slide está lá na nossa página, depois vocês vão ver. Na nossa aula passada nós falamos de justificação. Aí imagina elas lá no
Posto de saúde. no posto de saúde, né? Na hora lá, e a enfermeira chega e olha pra ela e fala: ai, H, como é que você fez? Aí junta aquele monte de mulher. Não, porque tem aquele filme, né? Não sei se vocês chegaram a ver, de Jesus. Aí você faz uma infusão de umas ervas, você faz um chá disso, você junta isso, você faz aquilo e tal. Porque naquele tempo não tinha medicamento, né, irmão? Estamos falando 2000 anos atrás. Então você faz um chá disso, lembra mais ou menos o tempo da sua avó. Um chá de boldo, quem nunca tomou, né? Quebra 7 pedras. É bom pra tudo. Ixi, então, pra acalmar tinha outros, enfim. Aí tinha esse tipo de conduta, você faz isso e tal. Aí quando olha pra Sara, 90 anos. Nem menstrua mais. como é que foi isso? Né? Porque assim, é inexplicável. É nessa hora que fica uma pergunta. É o que Paulo estava dizendo para os judaizantes. Vocês são filhos de Abraão? Até aí tudo bem, filhos da fé. Agora eu quero saber de qual é a mãe. Se é de Agar, que é a escrava, ou se é de Sara, que era a livre. A escrava estava sujeita à lei e a livre estava sujeita à graça, aos milagres, às coisas extraordinárias. A primeira era feita segundo o merecimento, já a segunda não. No caso, a primeira era segundo a graça, que no caso era Sara, primeira esposa, e a segunda, que era Agar, era sujeita ao merecimento, né? Vamos começar a continuar baseado nesse entendimento aí. Os 3 estágios, esse eu não vou cobrar não: histórico, alegórico e pessoal. Gálatas capítulo 22 e 23, quem pode ler aí? Gálatas 4, 22 e 23. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da escrava e a outra da livre. Os 3. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Ou segundo o Espírito também, né? E aí eu te pergunto, você quer ser filho da lei ou filho da promessa? Da carne ou do Espírito? Aí depende, né? Cada um tem sua opção. Nessa hora a gente pode escolher. Esse dia eu ouvi até um cara falando, acho que foi ontem, estava vendo uma série, não é nem cristã. Aí ele falando lá, ele disse assim: porque nós temos 2 famílias, a boa e a ruim. Ele falando, né? Diz que a boa é que a gente escolhe, a ruim é que nós nascemos. Mas aqui nesse caso você tem a opção de escolher a lei ou a graça. Como é que você escolhe? Pela crença. Neles, Paulo lembra que Abraão teve 2 filhos: Ismael, filho de uma escrava, e Isaac, filho da mulher livre. Paulo diz que o da escrava nasceu segundo a carne e da livre mediante a promessa. Nascer segundo a carne é nascer segundo o esforço humano, ao passo que nascer mediante a promessa da fé é depender exclusivamente da graça e do poder de Deus. Quando Sara foi dar luz a um filho, quando ela gerou, qual era o esforço humano que ela poderia fazer para gerar? Não tem explicação. Entendeu? Não tem. Até, né, fala que quando o anjo apareceu para ela, mas como eu serei mãe sendo que minhas regras já se foram? Né? Então, ela não tinha nem condição de ovular. Né? Então, daí você tira esforço humano. Continua. Ismael nasceu segundo a carne, Isaac nasceu segundo a graça. Carne representa lei. Paulo mostra que a carne sempre acompanha a lei e a graça sempre depende da fé. Aí agora que começa a esquentar o negócio. Lê de novo, Micael, do 24 ao 27. O que se entende por alegoria, porque estes são os 2 conceitos. Do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte de Ararat.
Simar Eli, a qual a mãe de todos nós, porque está escrito: alegra-te, estéril, não dás a luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os que têm marido. Certo. Então, vamos ler aqui. Esse argumento alegórico, né? O irmão gostou dessa palavra. É uma conjectura teológica. O que é isso? É quando você usa a Bíblia para tentar explicar, quando você usa coisas cotidianas para que você explique o que a Bíblia diz. Um exemplo: Jesus usava parábolas para ensinar o que havia no mundo celestial. Aí ele usava parábolas, é como se fosse. Então é uma alegoria, você usa algo para representar certa coisa. Esse argumento alegórico, nele Paulo argumenta que os dois filhos e suas mães representam duas religiões: a religião da servidão, que é o judaísmo, e a religião da liberdade, que é o cristianismo. O verso 24, Paulo diz que as coisas são alegóricas, porque essas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, essa é Agar. As duas mulheres são duas alianças, uma é a aliança da promessa feita a Abraão, relacionada ao Novo Testamento, e é a nova aliança, no caso ali é ele. A outra é a aliança da lei, mencionada por Moisés. Sara é a mulher livre, que representa a graça, enquanto Agar é escrava, que representa a aliança da lei. Bom, o que aconteceu no Monte Sinai? Deus trouxe as tábuas da lei, né, os 10 mandamentos. Então eu vou só diminuir aqui e botar a lei. Lá no Sermão da Montanha, o que Jesus trouxe para nós? É o que nós estamos falando ali, irmão. Eu vou adiantar porque a gente não tem muito tempo, não? A graça. Tá. Quem é que lembra pelo menos um aspecto sobre a lei e sobre a graça? Jesus falava aqui nos 10 mandamentos. Faça isso. O principal. Não. Está bem grande. Restrição. Não matar, não roubar, não destruir, não fazer. E eu gosto de usar o verde quando eu falo da graça. E no Monte das Oliveiras, quando Jesus pregou no Sermão da Montanha, bem-aventurado. Nota 10. Os pacificadores, os que choram, os pobres. Então, assim, veja essa diferença, né? Sei lá, assim. A lei versus a graça. O que nós podemos botar mais aqui? Encontrei. Agar versus Sara. E o outro seria? Nós já falamos sobre ele ali. Liberdade. Ismael Ismael, Isaac. versus Isaac. Liberdade e escravo. Liberdade, escravidão. Tá colando, né, Jana? Eu não sei. Você falou muito certo Traz assim. esse cristianismo.
Eu não, eu sou filha de Sara, sou livre. Judaísmo e cristianismo. Judaísmo. E daí vocês podem preencher, porque essa lista aí vai longe. A escravidão mencionada no verso 24 é a escravidão debaixo da lei. Agar é a concubina de Abraão que representa a lei, portanto a posição da lei é a de concubina. Por causa disso, Paulo diz que Agar gerou filhos para a escravidão, porque uma escrava não pode gerar filhos livres. O filho dela era do seu senhor, né? Toda mulher que tinha um filho, sendo ela escrava, o filho era para o senhor dela. Por outro lado, Sara gera filhos segundo a graça. Esses são os crentes do Novo Testamento, que já não estão debaixo da lei, mas sim da graça. Romanos, capítulo 6, versículo 14. Romanos 6, 14. Porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas da graça. Então, não é por causa de mim, é por causa dele. Ele é quem me colocou na graça. Lembra lá no tabernáculo? O que é que Cristo fez? Nós não entrávamos dentro do tabernáculo. Ficávamos ao redor. Que aqui é o tabernáculo, né, propriamente dito. Mas essa aqui é a parte do arco, mas aqui ainda tinha ao redor dele aonde o povo ficava fora, e aqui ficava 3 tribos, aqui ficava mais 3 tribos, só simbolizando, tá? Aqui ficava mais 3, e aqui mais 3, dando um total de 12 tribos. Só que o sumo sacerdote, os sacerdotes tinham o direito de entrar até aqui. O sumo sacerdote era o único que uma vez no ano passava por essa porta. Aí lembra que nós já falamos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Essas 3 portas. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, Cristo. Porta de entrada e tal. Quero falar isso aqui para vocês. Quando Cristo veio até nós, ele fez o caminho inverso. Por quê? Como é que eu faço para chegar até Deus? Nós já falamos sobre isso aqui. O tabernáculo estava aqui fora e aqui existem 4 Portas. colunas. Cada uma coluna dessa tem um nome. Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós chegamos ao sacrifício de Cristo através dos evangelhos. Depois vamos para a bacia, que representa o quê? É o batismo. O batismo nas águas. Aí nós adentramos por outras 5 colunas, Os dons do Filho. que são os dons ministeriais, Profeta, apóstolo, o apostolado, o profético, o evangelístico, o pastorado e o do mestre. Beleza, você está dentro do lugar santo. Aqui é o átrio, lugar santo, e existiu o Santo dos Santos. Quem é que podia entrar aqui? Só o sumo. O sumo sacerdote, uma vez no ano. Se tivesse pecado, morria. Era simples assim. O que Deus fez? Onde é que estava Jesus? No trono. O propiciatório, nós já falamos sobre isso aqui um pouco. Depois mais na frente a gente vai estar. O propiciatório é a tampa da arca. Aqui é o trono da misericórdia, onde Deus olhava pelas asas do querubim, o sacerdote prostrado, e no meio daquela fumaça toda, Deus não via ele. Aí ele era, vamos assim dizer, entre aspas, justificado. Mas o que eu quero dizer com isso? O que tinha dentro da arca? A vara de Arão. Vara de Arão que floresceu, o maná E a tábua da lei. e as tábuas da lei. Quem era Cristo? Hugo, pegaram uma
Pois é, o maná. O maná era O o pão pão vivo que desceu que do desceu céu. do céu. É. A vara que floresceu representava também Cristo, porque ressuscitou. Ah, E os mandamentos? Eu sou o verbo, né? Eu sou a Eita palavra. glória, é tudo Então, ele. o que tinha dentro da... Jesus! Então, pronto. Jesus saiu Amém, nunca fiquei de sabendo. dentro do Santo dos Santos, Glória a Deus. passou por todos esses estágios aqui e veio do lado de fora. Aqui, Para nos resgatar. vamos aqui dizer que aqui é o lugar dos judeus, tá? E esse outro aqui fora era os gentios, Nós somos os gentios. que no caso somos nós. É o resto do mundo, vamos assim dizer. Distante. É, bem distante, exatamente. É isso que ele tem que notar. Cristo saiu daqui, aonde uma vez poderia ir no ano e tal, ele saiu, passou por tudo isso e ele veio só até os dele? Não. Ele veio até, aonde a Bíblia diz que Jesus morreu? Fora. No Monte Caveira, que ficava Fora fora da de Jerusalém, com os braços abertos, para quê? Reconciliar o mundo com Deus, certo? Então aqui, vamos assim dizer, que ele transferiu essa cruz para cá, mas todos esses que estavam aqui, ó, Foram alcançados. exatamente, são e estão sendo, né, Por isso que nós somos enxertados na videira. enxertados na videira. Quem é a videira? Israel. Nós somos os ramos, né? Jesus é a videira, é como se Israel fosse a raiz. Jesus é a videira, nós somos os ramos. E toda a vara que for enxertada nele vai produzir frutos. Nós não podemos, porque Jesus veio de onde? Certo, do céu, mas de onde aqui nesse quadro? De Jerusalém. Dos israelitas. Não foi? Então Israel é a raiz. Então só eles que são o povo santo e escolhido, nação escolhida, Eles nós não. eles foram. E Deus parou para cuidar de nós por sua infinita misericórdia e graça, que depois nós vamos falar sobre isso, não é nosso caso hoje. Isso aqui era para ser revisão, Mas mas... o túmulo de Jesus foi Israel também, foi? Oi? O túmulo. Ele De foi- José de Arimateia, José de sim, Arimateia. era Israel. Eu faço junto ao foi lá, um dia desse pra trás agora, eu fui lá, filmar lá o túmulo que era Tá vazio e tal, para ninguém se Aí ele aproximar falou que todos que ele visitou tinham ossos, menos o de Cristo. uma grade lá. E o de Moisés também, né? Você já viu, né? Documentados, já vi algumas. Então, aí é o que eu quero dizer: Cristo veio, assim como ele levou cativos, os cativeiros lá, que nós falamos do Hades, do abismo, do vale da sombra da morte e tal, aqui ele veio e trouxe nós para onde? Para o sacerdote. A gente agora tem caminho livre. A verdade, bem simples e concreta, é que o véu se rasgou, não foi para nós entrar, Ter acesso. foi para ele sair, poder habitar em nós, mesmo com as nossas falhas. Cristo veio para reconciliar o mundo, ele passou por tudo isso, veio aqui e nos pegou, e agora ele está nos levando de volta ao reconhecimento da cruz de Cristo, do seu sacrifício que ele fez por nós através dos evangelhos. Depois nós somos batizados, nossa carne morre e nós ressurgimos para ele. Nós falamos isso, né, em soteriologia. Aí nós adentramos, aqui já requer uma certa maturidade, que é os dons ministeriais: apostolado, o profético, o evangelístico, o pastorado e o do ensino. Quando nós adentramos a este lugar, aí aqui entra a nossa visão, porque prova dos dons celestiais do Espírito Santo. Participamos com o paladar na comunhão dos santos. Temos esse olfato, quer dizer, diante de Deus, um aroma suave. As nossas orações são aceitas diante dele. E aí ele nos coloca de novo aqui na presença. Cristo nos tirou daqui, nos fez passar por todo esse caminho inverso. E nos chama agora de sacerdotes.
Ele fez reis e sacerdotes, mas isso não é para nós não. Apocalipse 1:5, né? Ele nos fez reis e sacerdotes, somos gerações santas, nação eleita, como diz Pedro, porém temos que entender que é por causa de Israel. Nós somos a vara que foi enxertada em Israel. Aí nós nos tornamos isso. Mas eles é que são instruídos. Essa visão dos dons no caso, é os 7 dons, mas na verdade os dons, tipo línguas, Aos 7 espíritos. Os Sabedoria, 7 espíritos de Deus. Isaías. E desses 7, 4 são relacionados a conhecimento. Conhecimento, discernimento. O meu entender aí que você fala. Tem Se não Isaías. fosse Israel, se não fosse Cristo, Fala que é nós não ia 7 ter nem chance. Né? Exatamente. A gente nem poderia falar que ia passar do começo aí. Nem aquele Rejeitado. totalmente Na verdade, a geração rejeitadas. excluídos Aí você fica só o texto de de Deus. Isaías. Porque seríamos como, um exemplo, os babilônicos, os fenícios, né, os persas, seríamos como eles, os romanos, né, também. Tá. A terceira parte, lembra que nós falamos do alegórico, o histórico e essa parte aqui? A terceira parte, Paulo faz uma aplicação à sua alegoria a nós. O que diz aí, Micael? Do 28 ao 31. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia a que era segundo o Espírito, assim é também agora. É o 30. Mas que diz a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque do moço, de modo algum, o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Certo. E essa é uma pergunta que perdura até os dias de hoje. De quem somos filhos? A ideia é que somos cristãos. Não somos como Ismael, escravos, mas como Isaac, livres. Finalmente, ele faz o apelo para que sejamos como Isaac. Isaac, o argumento de Paulo é que os verdadeiros descendentes de Adão não são físicos, mas espirituais. Os verdadeiros filhos de Abraão não são aqueles que têm uma genealogia judaica, mas aqueles que creem no que Abraão creu e obedeceram como Abraão obedeceu. A bênção de Abraão não é dos judeus descendentes de Abraão segundo a carne, mas dos crentes do Novo Testamento segundo a promessa. Bem-aventurado é aqueles que ouvem e creem, aqueles que não viram, mas crerão. Isso é o que Jesus falou. Os judeus, os judeus ortodoxos, né, como se fala, eles cumprem, né, a lei, a Torá, eles sabem que eles têm alguma graça de Deus hoje. A lei não salva. A lei ela só mostra o pecado, ela não tem esse poder de regenerar, né? Mesmo porque o homem ele não consegue cumprir toda a lei. Se cumprisse ele seria salvo, aí não precisaria de Cristo, né? Cristo não precisaria ter vindo. Infelizmente, O judaísmo está fora. Foi o caso que Jesus falou para Nicodemos: olha, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Mas Senhor, como é que eu vou nascer de novo, sendo que eu já tenho uma média de uns 50 a 60 anos? Porventura eu vou voltar ao ventre da minha mãe e tornar a nascer, né? Quando nós falávamos sobre o panorama do Novo Testamento, os irmãos vão entender que esse ditado, essa conversa, ela não era só uma mera conversa. Ali era uma disputa entre dois mestres. Nicodemos estava dizendo: olha, Senhor, eu já avancei demais na minha religião. Eu não tenho como voltar atrás. Como é que vai ser isso? Como é que eu vou ser visto entre as pessoas? Né? É tipo um exemplo. Ué? Tá orando? Deixa eu atrapalhar a Thalie. Que Deus abençoe vocês, viu, gente? Amém.
Cresçam na graça e no conhecimento das Escrituras, que é vitória. Amém. Deus abençoe, pastor. Amém, apóstolo. Bom descanso. Deus abençoe. Quando falamos a respeito de Nicodemos, você vê que é como se hoje uma pessoa que tivesse, um exemplo, o Papa, se convertesse ao cristianismo. O que as pessoas iriam falar dele? Entendeu? Poxa, tudo aquilo que você fez, né? Assim, ele vai falar, eu não posso. Entendeu? É o que a pessoa pensa. E é o que Jesus falou, olha, verdadeiramente te digo, se tu não nascer da água e do Espírito, você não vai ver o reino de Deus. Então, no caso, quando Jesus cumpriu a lei, né, o judaísmo perdeu a antiga aliança, né, perdeu aquela... Criou-se essa nova aliança que nós podemos entrar nela não pelas nossas obras, mas pela nossa fé, na crença do sacrifício de Cristo. Fomos enxertados, não, fomos adotados, não, somos co-herdeiros, sabe? Nós não temos mais aquela necessidade de dizer assim, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Lembra quando nós falamos do novo nascimento? Você nasceu de novo, Deus te justificou ao ponto de que você não é um pecador perdoado. Você é um justo que nunca pecou. Então é só pagar na mão dele. A obra é pagar na não. Nem pastor. Oi? Aí no caso, tipo assim, por isso que foi aquela briga, porque tipo assim, você tentar botar isso na cabeça do lugar que eu colocar Não. Você lembra da oração do fariseu e o publicano? Ele falou, olha, eu não sou que nem esse aí. Eu dizimo do heno, do cominho, da hortelã, até das hortaliças, do tempero. Ele dizia que eu dizimo. Eu jejuo 3 vezes por semana. Ó, e esse aí, Senhor, esse não vai nem comparar, né? Aí Jesus falou que o outro, né? Ele batia no peito, não tinha nem coragem de olhar para cima. Senhor, eu não sou digno nem de olhar para o céu. Quem foi justificado? Jesus falou que foi o que se humilhou diante de Deus. No caso da lei. Não é a obra, é reconhecimento. Exatamente, de quem ele é e o que ele fez por nós. Que nem um outro exemplo do jovem rico, se aproximou de Jesus, e aí, o que eu faço para ter a vida eterna? Cumpre os mandamentos, praticamente isso, né? Quanto é que é? E aí ele falou, cumpre os mandamentos. Ele, mas isso aí eu faço desde criança, então vende o que tem, me segue. Aí ele olhou assim e falou, isso aí também, depois eu volto. Ele fala, bom mestre, o que Jesus fala? Bom é meu Pai que está no céu. Sei lá, por que tu me chama bom? É bom a Deus. Aí o que aconteceu com Zaqueu? Zaqueu subiu e desceu, estava em cima de uma árvore. E Jesus, de certa maneira, se redime, né? Sim, por várias vezes ele faz isso. Ele não assumindo, né, a sua posição, ele se torna servo até mesmo, lembra? Mas ele é, né? Na ceia, ele é o Senhor. Ele é, só que ele reconhecia que, né? Que não era aquilo que eles, no caso do jovem rico, que ele não reconheceu. Estudos dizem que aquele jovem rico era Barnabé. Atos capítulo 4, versículo 35 ou 36. Havia um grande levita, um homem da lei que tinha muitas herdades, vendeu todos os seus bens e depositou aos pés dos apóstolos. Se tornou filho da consolação. Mas isso talvez pode ser verdade. Né? Pode ser que não. Então, enfim, a lei, tipo um exemplo, você é obrigado a dar o dízimo. Às vezes o cara dá só o dízimo, contra os centavos, moeda, está aqui. Na graça, não. O que aconteceu com Zaqueu? Jesus não falou em dinheiro para Zaqueu. Ele falou, restituo até 4 vezes, Ele mas falou, se eu defraudei alguém, ele queria até fazer maior que a 50% lei. do que eu tenho eu vou dar. E se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus em momento nenhum falou em lei para ele. Só na graça. Mas, enfim. Os 2 filhos de Abraão, Ismael e Isaque,
representa uma dupla de descendência de Abraão, uma falsa e a outra verdadeira. Os dois tinham Abraão como pai, mas havia duas importantes diferenças entre eles. Quais são? Escravo e livre. Tá, tem mais. Nós colocamos Mas aqui. teve um certo momento na Bíblia também que Jesus falou: eu sou. Sim, ele sabia quem era. Mas aí ele está falando de Deus, né? Também. Então ele fala: eu sou, não é ele. Ele em Deus. Né? Ele em Deus. É que está treinado. Exato. A primeira diferença entre eles, nasceram de mães diferentes. Agar era mãe de Ismael, que era mulher escrava, serva de Abraão. Sara, mãe de Isaac, era livre, esposa de Abraão. Paulo diz que, apesar de ambos terem vindo de Abraão, cada filho saiu com a sua mãe. Ismael com o filho da escrava, e ainda era escravo, e Isaac, sendo filho de Sara, era livre. A segunda diferença é que eles nasceram de maneiras diferentes. Paulo diz que o filho da escrava nasceu segundo a carne e o filho da livre mediante a promessa. Isaac não nasceu pela força natural. Abraão tinha 100 anos de idade e Sara, que era estéril, tinha mais média, 90 anos ali. Ismael nasceu segundo a força humana, mas Isaac, contra a natureza, de forma sobrenatural, nasceu pela promessa de Deus. Paulo diz que as duas diferenças são alegóricas. Todos nós nascemos como Ismael, segundo a carne, mas por meio do novo nascimento sobrenatural, nos tornamos filhos de Abraão como Isaac. Se Agar representa a lei, então Ismael simboliza a carne, e a lei representa as justas exigências de Deus. A carne, por sua vez, é o nosso esforço humano, tentando cumprir a lei para agradar a Deus. Qual é o resultado disso? Os que querem cumprir a lei sempre caem na carne e permanecem debaixo de maldição. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Guardar a lei é tentar agradar a Deus na força própria, e os que vivem assim caem debaixo de maldição. Aqueles que pensam poder agradar a Deus cumprindo a lei estão debaixo de maldição, são filhos de Agar. Eu vou só tirar uma dúvida. Pode falar, comenta. No caso, se não tiver nada a ver, vocês vão perdoar. Não, que isso, mano. Mas no caso, vamos dizer, se a gente está debaixo de um ministério, que tem o pastor, Certo. que ele tem a mente De lei. de lei, mas estão debaixo de maldição também. É complicado, né? Entendeu, né? Pois é, aí o que acontece? Porque eu tenho isso aí, mano. Você está falando Não. essa coisa, eu vou lá em cima. Não, isso aqui é uma falta que a gente tem e que às vezes a gente tenta entender. Tipo aqui, a Bíblia fala que nós estamos debaixo de autoridade e que nenhuma autoridade não foi constituída por Deus. Lembra até de Davi, né? Que nós falamos. Davi, Deus ungiu Saul, Deus ungiu Davi, Saul era rei ainda. E nem por causa disso Davi correu lá, Davi esperou. Então entenda aqui, um exemplo, autoridade. Ela vem de Deus, certo? Abaixo da autoridade estão os nossos governantes ou os nossos superiores, vamos assim dizer. Vou fazer um círculo aqui. Mais abaixo desse círculo, eu vou aqui dizer, a autoridade, vamos aqui dizer que, eu vou colocar assim, vou botar espiritualmente falando, Deus, que Ele está acima de todos. Aí mais embaixo estão os nossos, vamos assim dizer, Poder executivo. os nossos líderes. É o que eu estou falando aqui, vamos espiritualizar, que senão a gente for para outro tempo, a gente vai perder mais tempo, né? Então vamos colocar aqui líderes. E aí no caso engloba ministério, tudo que quer que seja. E aqui podemos assim dizer,
Nós, vamos assim dizer, a prateleira de baixo. É nós. O que acontece? Quando você se levanta contra uma autoridade que Deus constituiu sobre você, porque aqui a hierarquia é assim, né? Ela não funciona assim. Ela é decrescente, não é crescente. Então, Deus constituiu o líder e o líder está sobre nós. Quando eu me levanto contra o líder, automaticamente eu estou me levantando contra aquele que constituiu essa pessoa como líder. Eu estou me levantando contra quem? Deus. Contra Deus. Esse negócio não dá certo. Por quê? Porque Deus vai de encontro ao que é dele e depois passa por esse. Ah, irmão, mas você tem que ver que às vezes, como nós estamos falando do ministério da lei e da graça, você tem que ver que nós estamos na graça e eu não posso viver segundo a graça, a lei, porque nós já estamos na graça. E o meu líder mandou eu fazer isso e eu não posso porque isso é errado. O que é certo fazer? Duas coisas. Uma, ou você sai do ministério, ou você se submete à autoridade que foi imposta sobre você. Lembra de Paulo? Paulo não, o autor aos Hebreus, ele fala assim. Sair não está embaixo de uma só. Não. Você vai entender o porquê agora. Em Hebreus 13, ele diz mais ou menos assim: lembrai-vos do vosso livro, nos falar na palavra de Deus, que velam por vossas almas como quem hão de prestar conta delas, para que o vosso trabalho não seja fadonho, porque isso não será útil, não é para o líder, é para nós. Por que eu estou dizendo isso? Um exemplo. Deus tem esse líder como exemplo, Saul. Saul é o líder de Davi. Deus ungiu Davi, mas Davi ainda não estava pronto para assumir o lugar de Saul. Se Davi mata Saul, o que tinha acontecido com Davi? Não tinha o processo de amadurecimento. Não tinha se precipitado. Talvez poderia Até chegar. Exato, mas talvez não faria o que Deus tinha preparado, assim, vamos dizer, para ele. E uma coisa que eu aprendi, e isso aqui eu falo com uma experiência de uns 20 e poucos anos de crente: não tem coisa pior do que você ser repreendido pelo seu líder. Cara, é uma coisa assim, ainda mais quando você tem essa boa intenção. Não, eu estou na graça, eu vou, aí ele vai pegar e fala, cara, dá faca no peito assim, você sangrando, você fala, meu Deus, Deus não está vendo isso? É nessa hora que você não pode se irar, mas você dá lugar a quem? A justiça. Por quê? Porque Deus é justo. Aí Deus vê o que o líder está fazendo com a gente. Deus vê o que o líder está fazendo conosco. E você se submete ao líder não por causa dele, mas por causa da sua submissão a Deus, entendendo que Deus colocou ele sobre você. Nessa hora, Deus vai olhar para esse líder aqui. E aí é Deus que vai julgar ele. E quando Deus julga, calma aí, pastor, senão fica o raciocínio. Tem 3 formas de Deus julgar. Primeiro, tem o julgamento do filho. Segundo, do espírito. E o terceiro, do pai. Mas isso aqui é na ordem ao contrário, tá? Por quê? Nós vamos seguir dessa forma aqui. Por que eu falo isso? Porque o filho, ele repreende como? Com palavras. Meu filho, não faz isso. Meu filho, olha lá, você está fazendo isso, não pode.
olha o que está acontecendo com o irmão, olha o que tal. Então ele vem assim, depois vem o Espírito. O Espírito é com amor, com mansidão, é no Espírito, revelação, dons, profecias, né? E aí a pessoa ainda não entendeu. E quando você pede para Deus julgar a sua causa e que Deus intervém, esse líder aqui sofre pelo pai. O filho, o pai, aonde é que o pai age? Oi? A razão? Também, mas onde é que o pai age? A carne. Na carne. O pai mandou o filho pra cruz, né? Você vê, né? É o nosso pai. Na carne. E aí o que ele fala em Hebreus? Eu reconheço e recebo todos por filho, mas também açoito todos que recebo por filho. Aí muitas vezes você vê um líder em dificuldade na carne. Você acha que isso é por quê? Meio perdido, você fala, né? Não, perdido que eu falo é. Então, chicote. Isso é o quê? Ele do pai. Desprezou a repreensão do filho, desprezou a repreensão do Espírito e agora o pai está cuidando dele. E bem-aventurado ele que o pai está cuidando dele. Porque se ele cortar, aí já era. E sobre a maldição? Aí tem cheio de gente querendo ser líder. Nem diz Longe de liderança. Tiago, né? Filhinhos, não quereis ser mestres, porque para vós mais duro é o juízo. Uma briga, né? Então, assim, uma sugestão que eu tenho é só essa, sabe? Um exemplo. Quando o seu líder está contra você, entenda isso, porque é a mais pura, sabe, verdade que eu tenho no meu coração. Às vezes, não é o seu líder que repreende. Às vezes é Deus permitindo ele fazer isso para que você não olhe para ele, mas vá buscá-lo diretamente. É isso que acontece. Que aí a hora que ele vem, intervém por você. Aí foi o que ele fez com quem? Saulo. Tirou Samuel. Davi, Deus tirou Saulo. Aí aquela história que eu estava falando para a gente esses dias, cara, não importa onde você esteja, você é filho de Deus, irmão, você pode estar de trás da lã das ovelhas malhadas, olha, não importa onde quer ser o chiqueiro que você ande. Deus manda o profeta ir lá, ele sabe onde você mora, ele tem seu endereço, ele cuida de você, a Bíblia diz que até o cabelo da sua cabeça Deus sabe quanto você tem. Então você não precisa se preocupar. Veio sobre você, Senhor, tem misericórdia de mim, não permite que eu veja isso. Sabe? Tenta, vai por cima. Tenta procurar justiça, porque se você for pelo homem, é que nem aquela história. E se a igreja está vivendo na lei, a gente está debaixo da lei. Não, é isso que eu acabei de pensar. Sim, Essa é a maldição. Aí é o caso. Você está liberto porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é um dom É igual você falou, nós está debaixo da que vem de Deus, Nós está debaixo do líder. dos líderes, das lideranças. Então quem paga é o líder, no caso. Ele vai pagar. Ele que dá Você pode ter certeza. Ele das vai. ovelhas. Isso você. Desculpa falar. Não, assim, pode falar. Isso não é questão só de pastores, Não, apóstolos, não. é líder de diaconato, líder. Líder. Assumiu o episcopado, problema desanda. Lembra quando Jesus disse assim? Eu vou dividir aqui e a gente ensina. Jesus disse para Pedro, no final, Não, pode não estava ligar. carregando, né? Para não descarregar. Só. Então, no final de João, ele fala, Pedro, eita, quase que ele vem, né? Apacenta as minhas ovelhinhas. Aí o que Pedro falou? Primeiro ele perguntou se Pedro amava, né? João 21, do 15 ao 17. Abra aí que nós vamos encerrar. Depois vocês vão ver isso aí em casa. João 21, 15.
versículo 15, 16 e 17. Quem quer ler? Vamos ler aqui na minha tradução, a minha J. Versículo 15. Assim, após tomarem o de jejum, Jesus questionou Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que a estes outros? E respondeu ele o quê? Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Jesus encarregou dizendo o quê? Apacenta os meus cordeiros. Calma aí. Foi 3 vezes, não foi? Foi. Então nós dividimos aqui, você pode colocar um terço. É o quê? Cordeiros. Vamos lá, versículo 16. Ora, outra vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E ele afirmou: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus confirmou dizendo o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Então, mais um terço aqui é o quê? Ovelhas. Continuando. Versículo 17. Pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro ficou angustiado por haver lhe perguntado a terceira vez: tu me amas? Porque a terceira vez, o 3 é um número completo, né? Para os judeus. E assegurou: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. E comissionou Jesus dizendo o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Mais um terço, certo? Foram 3 vezes. Então aqui ovelhas e ovelhas. O que eu entendo disso aqui? Jesus queria que ele cuidasse de quê? Eu posso dizer que era a igreja? Somos nós. Na igreja tem cordeiro, na igreja tem ovelha. A diferença é quem é cordeiro e quem é ovelha. Os novos na fé, no caso? Oi? O novo na fé? Eu acredito. Cordeiros, obreiros. Faz parte do corpo. Ele se tornou bispo, não foi, de todos os apóstolos? Foi o primeiro? Então, apacenta os meus cordeirinhos. Depois, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Quer dizer o quê? Membros. E aqui, ovelhas, a mesma coisa que membros, certo? De modo geral, se você chegar num lugar que você vê que mais de um terço é obreiro, tem uma coisa errada. Foi Jesus que falou. Agora, se você... Eu vou ter que tirar foto. Entendeu? Assim, você lê, mas às vezes Ali você vai confrontar não a vida dela nota agora. o que diz as escrituras. Entendeu? Mas ele diz: apacenta os meus cordeiros, os apóstolos. Depois as minhas ovelhas, que virão posteriormente as ovelhas de fora de Jerusalém. Jerusalém, Samaria, depois os confins da terra. Pedro não teve como ir até eles. Jesus veio, levantou Paulo e mandou. Por quê? Hã? Por que Pedro não foi Paulo? Teve, e Pedro também não tinha condição. Você vê um exemplo: Pedro não falava outras línguas, né? Como é que o Espírito poderia usar? Né? Exato. Sem conhecimento, ele não tinha conhecimento? Pouco. Ah, pouco conhecimento. Pouco. Você vê tanto que depois que ele começou a andar com Marcos, o linguajar dele já melhorou bastante na segunda carta de Pedro. Marcos, discípulo de Paulo. Entendeu? Assim, mas isso é panorama do Novo Testamento, agora mais para frente. É só para você ter uma noção. A igreja é constituída de 2 terços de ovelhas e 1 de obreiro. Passou disso aqui, irmão, tem alguma coisa errada. Mas nós vamos julgar os anjos, a Bíblia diz, mas não é agora não. Fica tranquilo. Então assim, já está dando o nosso horário. Eu vou simplesmente lembrá-los do que nós já citamos aqui. E para mim essa parte aqui, ela resume toda a nossa
Meditação de hoje. Lei versus graça. Esforço humano versus justificação. O que Cristo fez por mim e o que eu tenho de fazer. A opção é sua. Você quer ser filho de Agar? Cumpra a lei. Você quer ser filho de Sara? Viva da promessa. Creia na promessa. Por que nós somos salvos? É porque nós fazemos? Não. Porque nós cremos. Amém. E a salvação vem a nós de graça. Cabe a nós escolhermos se desejamos viver no princípio de Ismael ou de Isaac. Se vivemos no princípio de Ismael, nós confiaremos em nossa própria força, procurando cumprir a lei para tentar agradar a Deus. Mas o resultado disso é morte e maldição. Se vivemos no princípio de Isaac, vamos depender unicamente da fé na graça de Deus. Já não tentaremos agradar a Deus por meio de nossas obras, pois sabemos que somos filhos e não escravos. O propósito de Deus se cumpre por causa da graça e não por nosso mérito e esforço próprio. Se Ele não nos escolheu baseado na nossa capacidade ou habilidade, por que tentaríamos agradá-lo através disso? A Bíblia diz que Deus nos escolheu e Ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, né? E Ele já nos escolheu lá. Então eu vou tentar agradar Ele, mas é natural que um filho tente agradar seu pai, porque seu pai é bom. Ele não vai fazer para desagradar o pai porque ele quer, não. Ele deve ter algum problema, porque tenhamos que realizar a obra usando os nossos próprios meios. Isso é o mesmo que andar segundo a lei. E os que andam segundo a lei, eu quero ver só o último aqui. Antiga aliança, isso aqui está lá, depois vocês vão ver. Aí aqui resumo. As duas mulheres, Agar e Sara, as mães dos filhos de Abraão, representam as duas alianças, a antiga e a nova. Nós estamos debaixo de que aliança? A nova. Né? Então, as duas Jerusaléns, que é a terrena e a celestial. Jerusalém, é que nem o irmão falou, junto o irmão foi lá e viu, né? O túmulo vazio. Nós estamos esperando a nova. Né? Eu lembro uma vez do Silvio Santos, quando Edir Macedo convidou ele para ir no templo de Salomão. Aí ele pegou e não foi. Teve a inauguração, depois teve uma reinauguração, ele não foi. Aí ele falou, mas perguntaram ao Silvio Santos, mas Edir Macedo te chamou e você não foi? Ele, não fui não. Ele, por que você não foi? O templo é de quem? Salomão, ele estava lá? Entendeu? Então, assim, você já a cabeça de outro. A mesma coisa é nós. Eu quero ir em Jerusalém. Amém. Para passear é legal. Aí tem gente que fala, eu vou lá para ser batizado no Rio Jordão. A Bíblia diz, irmão, não só batismo. Não, eu vou renovar meu batismo. O ministério faz isso. Tem. Aí a hora que você. A falta do. Eu conheço um amigo que Quase 12 mil reais. Mas eu quero batizar. Eu quero batizar no Jordão. Batizando, né? Mas era esse ele, né, irmão? Quem é que vai para lá? Um dia desse a gente foi ver um pacote ali na CVC para ir para lá, dá 19 mil. Cheguei a ver Que bênção! Eu descobri que era batizar. Que bênção! Eu vou ficar por aqui mesmo. Mas, enfim. Acho que o pastor está emocionado. Vamos encerrar. Porque tá. O importante é considerar quem é nossa mãe. Se é Agar, somos como Ismael. Mas se é Sara, somos como Isaac. Nossa, não acaba não. Jerusalém terrena, Jerusalém celestial. Ismael ou Isaac. Sara, é Agar ou Sara. A opção é sua. Só que é como nós falamos no início. Quando você começar a pregar sobre isso, você vai apanhar.